Lucas, capítulo 13. Naquele mesmo dia, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. Jesus disse-lhes: Cuidais, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem assim padecido. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mal culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos iguais perecerei. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar nela algum fruto. Não o achando, disse o vinheteiro: Eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele respondeu-lhe: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave e o esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, pois mandarás cortar. Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos e tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada e não podia de modo algum se aprumar-se. Jesus, vendo, chamou-se ali e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Tomando a palavra, os príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que a mister trabalhar. Neste, pois 20 para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende do estábulo cada um de vós seu boi ou jumento e não leva para beber? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem há 18 anos Satanás mantinha cativa? Dizendo estas coisas, todos os seus adversários se confundiam, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram realizadas por ele. Então ele disse: O que é semelhante ao reino de Deus é o que eu compararei? E semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-a, lançou em sua horta, e cresceu, tornou-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu? Disse outra vez: O que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-os, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe um Senhor: São poucos os que salvam. Ele lhe respondeu: por entrar por portas estreitas, porque eu vos digo que muitos procurarão, entrarão e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responder: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, dirá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos que vos praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e se assentarão à mesa do reino de Deus. Eis que o último que há serão os primeiros, e os primeiros as que serão os últimos. Naquele mesmo dia chegarão uns fariseus, dizendo-lhes: Sai e retirai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele lhe respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso o demônio e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os apedreja. Os que são te enviado, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e não quisestes.
Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. Estava ali diante deles certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando-o ele, o curou e despediu. Então disse-lhes: Qual de vós, seu filho ou um boi cair em um poço no dia de sábado, não o resgatará logo dali? A isto não puderam responder. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentaste no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu? E vindo aquele que te convidou, e a ele diga: concedes o teu lugar, e então envergonhado tenhas que ocupar último lugar? Mas quando fores ou convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o anfitrião te diga: amigo, senta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo na mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e a ti seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e aos cegos. E serás bem-aventurado, porque este não tem com que retribuir, mas será recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois já está tudo preparado. Então todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que tenha escusados. Outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas do bairro e da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Depois o servo disse-lhe: Senhor, fiz como ordenade. E ainda há lugar. O Senhor respondeu ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar pela minha casa e encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando lhe disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o meu pai, minha mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos dos gastos, para ver se tem condições de terminá-la? Para não acontecer que, depois de haver lançado o alicerce, e não o podendo terminar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode terminar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para consultar com 10.000, pode sair ao encontro de quem contra ele com 20.000? De contrário, estando outro ainda longe, manda-lhe mensageiros e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que vos não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adorará? Não presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 15. Chegavam-se a ele e todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam:
este recebe pecadores e com eles. Ele lhes propôs a esta parábola: que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e não vai após as perdidas até eu encontrá-la? Achando-as, coloca-o alegremente nos ombros, e ao chegar em casa, convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu, porque um de pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não necessitaram de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura com diligência até encontrá-la? Achando-as, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim digo, vós que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele prosseguiu: certo homem tinha 10 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da herança que me cabe. E ele repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos anciões daquela terra, a qual o mandou para seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quanto empregado meu pai tem, abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para ter com seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Encheu-se de uma íntima compaixão e recomendou, lançou seu pescoço e a beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pôs-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo quando voltou, aproximando-se de casa, ouviu uma música e as danças. Chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Os servos respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou um bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Ele, porém, indignou-se, não queria entrar, mas saindo do pai, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste para ele um bezerro cevado? O pai disse ao filho: tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado.